Palavras diárias de Deus. Vocês deveriam oferecer tudo pela minha obra. Vocês deveriam fazer trabalhos que me beneficiam. Quero falar-lhes sobre tudo que vocês não sabem, para que possam ganhar de mim tudo o que lhes falta. Ainda que seus defeitos sejam numerosos demais para contar, estou disposto a continuar fazendo a obra que devo fazer em vocês, concedendo-lhes a minha última misericórdia, para que possam se beneficiar de mim e ganhar a glória que está ausente em vocês e que o mundo nunca viu. Tenho operado por tantos anos, mas ninguém dentre os homens jamais me conheceu. Quero lhes contar segredos que nunca contei a mais ninguém. Entre os homens, eu era o espírito que eles não podiam ver, o espírito com o qual nunca poderiam entrar em contato. Por causa das minhas 3 etapas de obra na terra, criação do mundo, redenção e destruição, eu apareço no meio deles em momentos diferentes, nunca publicamente, para fazer a minha obra entre os homens. A primeira vez que vim entre os homens foi durante a era da redenção. Claro que vim em uma família judia. Portanto, o primeiro a ver Deus vindo à terra foi o povo judeu. A razão pela qual eu fiz essa obra pessoalmente foi porque queria usar a minha carne encarnada como uma oferta pelo pecado na minha obra de redenção. Então, os primeiros a me ver foram os judeus da Era da Graça. Essa foi a primeira vez que operei em carne. Na Era do Reino, minha obra é conquistar e aperfeiçoar. Então, mais uma vez, eu faço a obra de pastoreio pessoalmente. Esta é a minha segunda vez operando em carne. Nas 2 últimas etapas da obra, aquilo com que as pessoas entram em contato não é mais o espírito invisível e intocável, mas a pessoa que é o espírito realizado como carne. Assim, aos olhos do homem, volto a ser uma pessoa sem nada da aparência e da sensação de Deus. Além disso, o Deus que as pessoas veem não é apenas masculino, mas também feminino, o que é mais surpreendente e enigmático para elas. Repetidamente, minha obra extraordinária destrói crenças antigas mantidas por muitos e muitos anos. As pessoas ficam chocadas. Deus não é apenas o Espírito Santo. Esse Espírito, o Espírito 7 vezes intensificado, o Espírito superabrangente, mas também uma pessoa comum, uma pessoa excepcionalmente comum. Ele não é apenas masculino, mas também feminino. Eles são similares, visto que ambos nasceram de humanos, e dissimilares, visto que um é concebido pelo Espírito Santo e o outro é nascido de um humano, mas procedeu diretamente do Espírito. São similares, visto que ambas as carnes encarnadas de Deus realizam a obra de Deus, o Pai, e dissimilares, visto que um faz a obra de redenção e o outro faz a obra de conquista. Ambos representam Deus Pai, mas um é o Senhor da redenção, cheio de benignidade e misericórdia, e o outro é o Deus da justiça, cheio de ira e julgamento. Um é o comandante supremo para lançar a obra de redenção, e o outro é o Deus justo para realizar a obra de conquista. Um é o começo, o outro o fim. Um é a carne sem pecado, o outro é a carne que completa a redenção, continua a obra e nunca é de pecado. Ambos são o mesmo Espírito, mas habitam em diferentes carnes e nascem em lugares diferentes. E estão separados por vários milhares de anos. No entanto, toda a obra deles é mutuamente complementar, nunca conflitante e pode ser contada de um fôlego só. Ambos são pessoas, mas um é menino e o outro é menina. Por todos esses muitos anos,
O que as pessoas têm visto não é apenas o espírito e não apenas um homem, um varão, mas também muitas coisas que não se harmonizam com as noções humanas, e assim elas nunca são capazes de me compreender completamente. Elas ficam não acreditando totalmente em mim e não duvidando totalmente de mim, como se eu existisse, embora também seja um sonho ilusório. É por isso que até hoje as pessoas ainda não sabem o que Deus é. Você pode mesmo me resumir em uma frase simples? Você se atreve mesmo a dizer: Jesus não é outro senão Deus e Deus não é outro senão Jesus? Você é mesmo ousado a ponto de dizer: Deus não é outro senão o Espírito e o Espírito não é outro senão Deus? Você se sente à vontade dizendo: Deus é apenas uma pessoa vestida em carne? Você tem mesmo coragem de afirmar: a imagem de Jesus é simplesmente a grande imagem de Deus? Você é capaz de explicar em detalhes o caráter e a imagem de Deus com a força do seu dom com as palavras? Você se atreve mesmo a dizer: Deus criou apenas o homem, não a mulher, segundo a sua própria imagem? Se você diz isso, então nenhuma mulher estaria entre as minhas escolhidas, e muito menos as mulheres seriam um gênero dentre a humanidade. Agora, você sabe mesmo o que Deus é? Deus é humano? Deus é espírito? Deus é mesmo homem? Só Jesus pode concluir a obra que quero fazer? Se escolher apenas uma das opções acima para resumir a minha essência, então você seria um crente fiel, extremamente ignorante. Se eu operar como carne encarnada uma vez e somente uma vez, vocês poderiam me delimitar? Você consegue mesmo me entender completamente com um olhar? Consegue mesmo me resumir completamente, graças apenas ao que você foi exposto durante toda a sua vida? E se nas minhas 2 encarnações eu fizer uma obra semelhante, como vocês me veriam? Poderiam me deixar pregado na cruz para sempre? Deus pode ser tão simples quanto você diz?